Dimensionamento da brigada de emergência. Proteção contra incêndio e segurança no trabalho. Baseado na NR23, também na NR12, verificando a legislação, né, tanto a IT 12 quanto também a NR23, como que faz o cálculo da brigada? Você que é profissional de segurança do trabalho, sabe fazer o cálculo? Como saber quantos brigadistas que eu preciso para uma edificação de X funcionários? Então é fundamental a gente saber o que? A importância da brigada de emergência. Nós temos que dizer aí que é fundamental 3 pilares essenciais. A prevenção de acidente, ou seja, tudo que eu faço para prevenir o acidente, para ele não acontecer, para não acontecer um incêndio, para não acontecer um acidente dentro da empresa ou organização. A resposta rápida e eficaz, ou seja, quais os controles preventivos eu devo ter? O que eu tenho que ter de prevenção dentro da empresa? E o que eu tenho que ter de mitigação? Qual o controle mitigatório? E também a questão da conformidade legal. Então, quando nós falamos de prevenção de acidentes, é a identificação e também a mitigação desses riscos antes que aconteça um sinistro dentro da empresa ou organização, através principalmente de inspeções, a mudança de cultura dentro da empresa. Essa questão da mudança de cultura é o principal pilar, ou seja, o colaborador ele não entende o que ele tem que fazer. E, de fato, ele vai deixar de usar um EPI, ele vai deixar de cumprir um requisito de segurança. Então, a brigada de emergência ajuda nesse sentido, porque ela vai promover essa questão da cultura quando se fala de combate a incêndio. Quando nós falamos da resposta rápida e eficaz, principalmente quando nós falamos da atuação imediata, a emergência para reduzir perdas materiais significativas e também, principalmente, perdas humanas. Quando o brigadista orgânico ele forma, ele tem ali recebe o seu certificado, o principal fator que nós temos que levar para ele é que ele tem que, primeiro, proteger a sua integridade física. Então, a integridade física do brigadista, ela é a primeira ação fundamental que ele deve pensar em preservar. Ele não pode colocar a sua integridade física em risco. E a questão da conformidade legal, que é o cumprimento da NR23, da NR12, do dimensionamento da brigada. Edificações com brigadas treinadas, por exemplo, apresentam taxas significativamente menos de perdas em incêndio. Então, se eu tenho uma pessoa treinada, quando começa um princípio de incêndio dentro da empresa, ela vai saber usar um extintor de incêndio, por exemplo. Lembrando que o extintor de incêndio é para princípio de incêndio. E muita gente pensa que o brigadista orgânico ele tem a obrigação de atuar como um bombeiro civil, militar. É totalmente diferente. Mas quando você tem uma pessoa treinada, é para, de fato, ela cuidar daquele ambiente, cuidar daquele local, das medidas de segurança, e também ela, de fato, saber atuar numa situação emergencial. E muitas empresas perdem patrimônios, tem acidentes envolvendo perdas humanas também, por não ter uma pessoa ali que saiba usar um extintor de incêndio, que sabe fazer com que as pessoas saiam de forma rápida da área, que saiba seguir uma rota de fuga, que saiba fazer uma prevenção de forma adequada. Então, essa questão da importância da brigada é fundamental. Então, a NR23 é uma NR, todas as normas regulamentadoras são federais, a portaria 2769 de 2022 estabelece ali a obrigatoriedade da medida de prevenção contra incêndio em todos os ambientes de trabalho no território nacional. Então, ou seja, toda edificação dentro do Brasil tem que ter uma proteção, tem que ter medidas de proteção. O que são medidas de proteção? É um extintor de incêndio, é uma iluminação de emergência, é uma saída de emergência, é a sinalização de segurança, é o próprio brigadista, são medidas de segurança. Quando nós falamos, por exemplo, do estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, cada um vai ter a sua legislação relacionada ao corpo de bombeiros daquele estado. Então, o corpo de bombeiros militar, ele define os critérios aí específicos para dimensionamento. O que é o dimensionamento? Quantos brigadistas que eu preciso de ter
de acordo com a edificação e com o número de funcionários. A composição, a questão da carga horária, dos treinamentos que vai ser aplicado. E também não podemos esquecer da NBR 14276 e a 14023, que trata da brigada e também do registro da brigada de emergência. E a NBR 15219, que fala do plano de emergência. A partir do momento que eu tenho uma brigada, que eu tenho as medidas de segurança, eu tenho que ter um plano definido. De fato, para que, se acontecer alguma situação emergencial, esse plano vai me dar a diretriz do que eu fazer. E não só a brigada tem que conhecer esse plano, mas as pessoas que fazem parte daquele ambiente, daquele local. Então, quando nós descumprimos tudo isso que nós acabamos de dizer, vai resultar em negação, cassação. A empresa que não cumprir isso vai perder o seu AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que toda edificação é obrigada a ter. Então é algo, quando se fala de legislação, é muito importante a gente buscar, como profissionais de saúde e segurança do trabalho, o cumprimento e sermos educadores aí das empresas com relação ao que ela precisa fazer para cumprir esse requisito. Algumas definições e também conceitos que a gente pode falar que são os fundamentos da brigada. O que seria a brigada? É um grupo de pessoas organizadas, um grupo organizado de pessoas que é capacitada para prevenção, abandono, combate e primeiros socorros. Então, quando a brigada de emergência ela está instalada na empresa, o que ela vai fazer? Primeiro passo, a prevenção. O que é prevenção? Tudo que eu faço para não acontecer um princípio de incêndio, um acidente, uma queda. Então, a brigada tem que ter esse papel de prevenção, porque ninguém quer agir de forma reativa. O que é reativa? Após a ocorrência. É muito ruim quando acontece um sinistro dentro de uma empresa, uma organização, seja um acidente, um incêndio, um desabamento, um destelhamento. Então, a brigada ela vai atuar na prevenção de riscos, abandono de área, combate a incêndio e primeiros socorros. Quando nós falamos da questão da prevenção, é tudo que eu vou prevenir para não acontecer o sinistro. O abandono de área é quando acontece alguma ocorrência, eu vou retirar as pessoas rapidamente para preservar a vida daquelas pessoas que estão ali. Ou seja, às vezes eu não consigo salvar a edificação, eu não vou conseguir reduzir as perdas materiais, mas eu retiro as pessoas aí de forma efetiva. O combate ao princípio de incêndio. Começou a pegar fogo, o princípio de incêndio, vai usar o extintor de incêndio, vai abafar, vai apagar, vai resfriar o incêndio. E o primeiro socorros. Ou seja, onde eu tenho algum tipo de sinistro, eu posso ter pessoas machucadas, pessoas queimadas, pessoas com fraturas, com hemorragias. Então a brigada ela vai ajudar nesses primeiros socorros. Esse é o fundamento da brigada de emergência. Então a brigada orgânica é aquela brigada onde que as pessoas daquela população fixa, daquele ambiente, seja uma loja, seja uma indústria automotiva, uma mineradora, eu vou ter pessoas que fazem parte da população fixa, que atuam de forma extraordinária, ou seja, ele vai atuar como, a pessoa pode ser auxiliar de produção, pode ser supervisor, pode ser manutentor, mas quando acontece uma situação emergencial, ele vai ajudar. E a brigada profissional são pessoas que vão atuar em eventos temporários ou de forma fixa. O brigadista orgânico é aquele voluntário. Ele recebe um treinamento para agir de forma voluntária. Ele vai fazer sua atividade normal e, se for necessário, ele vai atuar para mitigar. O brigadista profissional, o bombeiro civil, já é diferente. Ele vai atuar principalmente em eventos temporários. Carnaval, rodeios, shows, onde tem um número grande de pessoas. Esse é o brigadista profissional. Ele vai atuar exclusivamente para fazer aquilo. Então tem uma diferença muito grande com relação a isso. Quais os tipos de brigada que nós temos hoje? A brigada orgânica versus a brigada profissional. Quando nós falamos da brigada orgânica, a composição dela são os próprios colaboradores da empresa. A profissional são bombeiros civis contratados exclusivos, ou seja, pessoas que trabalham em diversas funções, mas fizeram um treinamento específico para a brigadista profissional e vão atuar. A atuação da brigada orgânica é de forma extraordinária. Ou seja, ela está fazendo a sua atividade e acontece um sinistro, ela vai agir.
Já o bombeiro civil ou profissional, ele vai ter uma dedicação exclusiva com foco técnico e também em evitar que aconteça aquela situação em um ambiente onde tem um número de pessoas muito elevado. Qual que é a aplicação ideal para a brigada orgânica, por exemplo? A brigada orgânica, edificações de menor risco, escritórios, comércios, indústrias. A brigada profissional já é em eventos temporários de alto risco e onde eu tenho um número grande de pessoas atuando. Então, a brigada mista também é permitida. Algumas indústrias utilizam brigadistas orgânicos também com brigadistas profissionais, faz essa mistagem aí, digamos assim. Qual que é a metodologia do dimensionamento? O cálculo baseado em risco. O cálculo da brigada é de acordo, primeiro, com a ocupação. Qual o tipo da ocupação que eu tenho dentro da empresa ali? A classificação do uso da edificação, o grupo e também a divisão, que determina o nível de risco de incêndio e os percentuais aplicáveis. Além da ocupação, é um supermercado, é uma indústria, é uma mineradora, eu vou verificar também a população fixa, a quantidade de pessoas que ficam naquele local comumente. Ou seja, o número de pessoas que permanecem regularmente na edificação por pavimento e turno de trabalho. Então, o método que vai garantir, de fato, a edificação menores não fiquem sobrecarregadas, mantendo cobertura adequada para grandes estruturas. Ou seja, eu tenho que ter esse equilíbrio de ocupação e população fixa. Qual que é a lógica do cálculo? As primeiras 10 pessoas, o percentual maior que 40%, o excedente 10%. Então, tem um cálculo dentro da IT 12 que a gente realiza, que é, os primeiros 10 eu vou aplicar um cálculo de 40%. E acima dos 10 eu vou aplicar um cálculo de 5%. Ou seja, um exemplo prático, um comércio ali que tem 50 pessoas. Os primeiros 10 ali eu vou aplicar um cálculo de 40%, ou seja, eu vou colocar 4 brigadistas. E os outros 5% eu vou colocar um cálculo aí de mais 2 brigadistas. 5% de 40, eu vou colocar mais 2 brigadistas. Então eu vou ter um total de 6 brigadistas. É um pouco complexo explicar esse cálculo aqui, mas é importante o profissional de segurança do trabalho entender que é fundamental ele basear dentro da instrução técnica de cada estado, entender qual a porcentagem que é utilizada. Aqui nós temos algumas classificações de ocupações, percentuais de dimensionamento de acordo com a NE 23, junto com a IT 12. Então, você tem lá reunião de público, serviço de saúde, indústria, depósito, serviço profissional, comercial, shopping centers, por exemplo, serviço de hospedagem. Então, você tem até os 10 primeiros funcionários e o restante você vai aplicar o cálculo. Então, até os 10 primeiros funcionários eu vou utilizar uma porcentagem. O restante eu vou aplicar outra porcentagem, que eu vou ter um equilíbrio em cima e vou ter um número mínimo de brigadistas atuando aí dentro da empresa ou organização. Alguns exemplos práticos aí de cálculo, a metodologia aplicada a diferentes grupos de risco, shopping center, que é do grupo C3, por exemplo, em Minas Gerais. A população fixa de 180 pessoas, um turno único. Então, eu tenho 180 pessoas. As primeiras 10 pessoas, eu vou utilizar o cálculo aí de 50%, ou seja, eu vou ter 5 brigadistas ali para aquelas primeiras 10 pessoas. Os outros 170, eu vou aplicar o cálculo de 20%. 20% de 170, 34. Então, eu vou somar 34 mais 5, 39 brigadistas. Então, o hospital, que é do grupo H3, é diferente. Eu tenho uma população lá de 200 pessoas. Os primeiros 10 eu vou aplicar, isso é uma tabela, tá, pessoal? De acordo com a instrução técnica. Eu vou aplicar ali o cálculo de 60% dos 10. Então, eu vou ter que ter 6 brigadistas. E os outros restantes, que é 190, eu vou aplicar 20%, que é 38 pessoas que vai dar no total. Então, vai ser 44 brigadistas no total requerido. Então, além dessa classificação, dessa distribuição, eu tenho a distribuição por turnos. O dimensionamento dinâmico, por exemplo, para a área hospitalar. O cálculo ele deve ser realizado independente para cada turno, garantindo a cobertura adequada. Então,
Cada turno eu vou ver a quantidade de pessoas que eu tenho para me distribuir a brigada de forma equilibrada. Então, o turno diurno, por exemplo, população 200 pessoas, fator de risco alto, eu vou ter uma brigada de 44. O segundo turno, que é das 19 a 1 hora da manhã, eu vou ter ali 120 pessoas, já é um risco médio, eu vou ter 28 brigadistas. E o turno da madrugada, população fixa de 80, já é um risco mais baixo, eu vou ter ali uma brigada de 20 pessoas. Então, se eu somar 20 mais 28, 48, mais 40, 88, 92 brigadistas, para um total aí de 400 pessoas, certo? Então, é importante verificar a instrução técnica, né, a qualificação e pré-requisito, né, critérios para seleção e formação do brigadistas. Primeiro, o brigadista tem que ter no mínimo 18 anos, alfabetização comprovada, tem que ser alfabetizado, tem que ter uma boa saúde e também ter um físico adequado, tem que fazer um treinamento, um curso e formação específico para ser considerado ali um brigadista profissional ou orgânico. Além disso, realizado em centro credenciado. Quem vai fazer um treinamento é importante buscar um centro de formação que seja credenciado, ter a atualização periódica, ou seja, ter uma periodicidade, 2 em 2 anos, o mínimo para estar fazendo a reciclagem. A parte técnica, ter uma prevenção e combate a incêndio de forma técnica ajustada. A técnica de abandono de área também, como evacuar uma área de forma correta. Isso é importante. E os primeiros socorros básicos também. A questão comportamental também é fundamental para o brigadista. Responsabilidade, disciplina. Ele tem que ter a capacidade de liderança aí dentro da empresa ou organização. O controle emocional em crises. Ou seja, imagina o brigadista que fica desesperado quando ele vê um movimento dentro da área, quando ele vê alguém passando mal. Então ele tem que ter esse controle emocional. E também a questão da identificação visual. Questão de padrões de uniformes, de sinalização. Então, o uso do crachá, do colete, a brigada orgânica, não tem ali uma gandola como o brigadista profissional, por exemplo. Ele vai ter que usar um crachá, ou um boné, um colete, uma braçadeira para identificar que ele é brigadista, para, de fato, se alguém precisar ter necessidade de chamar um brigadista para um princípio de incêndio, saber identificar de forma rápida na área. A identificação clara como membro da brigada para a população fixa e também flutuante. O uso do capacete, né, às vezes dentro da área mineradora, por exemplo, todo mundo usa capacete. Então, essa pode ser uma identificação visual do brigadista. E também a questão da sinalização dentro das áreas. Então, por exemplo, sinalização da edificação. Obrigatório ali a instalação de quadros de aviso em locais de grande circulação, indicando a existência da brigada, os nomes, o ponto de encontro da brigada com a relação dos brigadistas que vão estar atuando dentro daquela área da empresa. A brigada profissional já tem que ter a gandola, o uniforme completo, de acordo com a portaria de cada corpo de bombeiro, de cada estado, a distinção visual clara de outras funções operacionais, se for o caso. É vedado o uso de emblemas do corpo de bombeiro, de denominações e símbolos aí, que é do bombeiro militar. Então é importante entender que além do brigadista profissional, bombeiro civil, brigadista orgânico, tem um bombeiro militar, que é o profissional oficial dessa função, que é de fato uma pessoa que faz um concurso público, que faz todos os treinamentos, e que é um militar, que vai ter um conhecimento muito maior, né? Vai ter um conhecimento muito maior, né? Vai ter um conhecimento muito maior, né? Quando nós falamos aí de prevenção de incêndio e primeiros socorros, identificação das fontes de ignição, verificar o que pode ocorrer de incêndio dentro daquele local, a inspeção dos equipamentos, verificar extintores, sistema de hidrantes, alarmes, é função do brigadista. A inspeção de rota de fuga, se acontecer um sinistro, por exemplo, qual que é a rota de fuga, o que está no projeto, se é um evento temporário, o que foi definido para verificar. A questão dos relatórios, né, o registro de irregularidades também, encaminhados aí para correção rapidamente. A orientação à população, instrução contínua sobre procedimentos, exercícios e também os simulados
que são muito importantes, são fundamentais. Então, de fato, quando nós falamos dessa questão dos simulados, algumas ações que são operacionais, quando nós falamos, por exemplo, em situação de emergência, o que eu tenho que ter dentro de forma geral, dentro de um kit de emergência da brigada dentro da empresa? Eu tenho que ter capacete de segurança, uma balaclava para proteger, luva de vaqueta ou de raspa, camisa de manga comprida para ele utilizar na área, o óculos de proteção, uma botina de segurança. Tem que ter esses kits lá, dentro do kit geral da empresa, ali no ponto de encontro da brigada. Então, qual que é o primeiro passo quando a gente fala de situações emergenciais? Avaliar rapidamente a magnitude que passou mal, foi um acidente dentro da empresa, foi uma queda de altura. Então, de forma geral, eu tenho que avaliar isso dentro da empresa ou organização. Ok? Além disso, a questão do alarme de abandono. Tem um plano de emergência definido dentro da empresa? Acionar o alarme de evacuação priorizando áreas de risco. A empresa tem que deixar definido para todos os colaboradores qual que é o sinal sonoro de alarme de evacuação, o alarme para acionar a brigada, o acionamento, por exemplo, para acionar o corpo de bombeiro, 193, por exemplo, que é o ramal do corpo de bombeiro, de forma geral. O corte de energia, se está pegando fogo, por exemplo, se tem um princípio de incêndio, cortar a energia é importante para tentar minimizar a questão da propagação do fogo. Primeiros socorros, tem uma equipe da brigada de primeiros socorros que vai ajudar, que vai atuar, que vai saber transportar uma vítima, que vai saber verificar os sinais vitais da vítima, que vai saber tranquilizar a vítima, que é muito importante. O controle do pânico, acalmar as pessoas que estão ao entorno, retirar essas pessoas ali durante uma emergência. E também a questão do combate ao princípio de incêndio. Combater utilizando os extintores de incêndio de forma adequada. A recepção, orientar, por exemplo, quando o bombeiro chegar na empresa, o que aconteceu de fato. A questão das reuniões da brigada também é muito importante. Estruturar as reuniões, o programa de atividades também, a comunicação. Então, por exemplo, de forma geral, tem as reuniões ordinárias da brigada, quando eu falo da brigada orgânica, uma reunião mensal obrigatória, vai discutir as funções de cada membro. Então, se eu dividir, fiz um organograma da brigada, quem que é o líder, quem que é a equipe de resgate, quem que é a equipe de primeiros socorros, a verificação das condições dos equipamentos dentro da empresa, a análise dos problemas encontrados nas expensões, o que foi encontrado, o que foi feito de ação, atualizar constantemente as técnicas e também fazer o registro das atas. Quando acontece isso, todas as reuniões ordinárias. Quando nós falamos das reuniões extraordinárias da brigada, é quando acontece um evento. Pós-evento, eu tenho que fazer uma reunião extraordinária, realizada após algum sinistro real, ou até mesmo após algum exercício de simulado de evacuação, que tem que acontecer todo ano. Convocação ao identificar risco eminente, quando acontece uma situação assim, de um risco grave iminente dentro da empresa. Eu tenho que convocar a brigada para atuar. E ter o foco em ações corretivas imediatas dentro da empresa ou organização. Essas decisões têm que ser registradas e enviadas aos setores competentes e às ações necessárias para não voltar a se repetir. Quando nós falamos da comunicação, pessoal, é muito importante também, né, dentro dessas estruturas de reuniões e programas de atividade de comunicação. Então, como é que é a comunicação? Vai utilizar telefones, rádios, interfones, alarmes, alto-falantes? Tem que definir a forma de comunicação e tem que estar dentro do plano de emergência da empresa. Além disso, estabelecimento de códigos claros, de sistema de alarme, designar quem vai comunicar o corpo de bombeiro e ter um plano de auxílio mútuo das empresas ao entorno ali, se for o caso, se for um polo industrial, por exemplo. Quando nós falamos do exercício simulado, é muito importante a validação desses procedimentos. O fluxo de execução, a realização do simulado, a reunião de avaliação, a correção de falhas. A empresa tem que fazer pelo menos um simulado por ano.
que é uma situação onde vai verificar a situação se fosse de forma real, se acontecesse um incêndio real ou alguma situação envolvendo acidentes. Então, mínimo exercício a cada 12 meses as organizações têm que fazer. Isso é a frequência obrigatória, com a participação de toda a população da edificação, ou seja, eu vou fazer um abandono geral de área da empresa para ver o tempo que o primeiro colaborador chegou ao ponto de encontro, que o último chegou, o tempo que o primeiro brigadista chegou, que o último chegou. Então, alguns dados obrigatórios para essa ata, quando nós fazemos simulados. O tempo total de abandono, que hora que começou, que hora que terminou, como é que foi a atuação da brigada, como é que ela agiu, as falhas nos equipamentos de alarme, outra situação, tempo de chegada do bombeiro, se o bombeiro foi envolvido, quanto tempo que ele chegou, o tempo que voltou para as atividades, depois que terminou o simulado, como é que foi o comportamento da população, todo mundo que saía, algumas pessoas administrativas às vezes recusou a fazer o abandono, falhas operacionais e atendimentos de primeiros socorros. Então, ocupações de risco elevado, regras específicas de dimensionamento, locais de reunião de público. Por exemplo, eu tenho que ter uma brigada profissional quando eu vou fazer um evento, um show, quando vai ter um rodeio, por exemplo, a brigada tem que ser profissional, bombeiros profissionais, brigadista profissional ou bombeiro civil para grandes eventos. Então eu não posso colocar um brigadista orgânico para esses eventos, tem que ser profissional, com a gandola vermelha, com todos os requisitos aí. Locais onde tem risco alto, explosivos e alto risco, por exemplo, tem que ser o dimensionamento máximo devido à velocidade de propagação. Então 100% da população onde tem explosivos deve ser treinadas em plantas de risco extremo. Com relação às vistorias aí do Corpo de Bombeiro, o projeto técnico, quando eu vou submeter ao Corpo de Bombeiro um projeto, e tem dependendo do tamanho da área, é um projeto mais técnico, eu tenho que apresentar esse projeto para o bombeiro avaliar, para ele aprovar primeiro. Tem também a questão da instalação e da execução. Eu aprovei o projeto, eu vou ter que instalar as medidas de acordo com o projeto aprovado. O atestado da brigada, onde eu faço treinamento com a equipe de brigada, e depois eu vou submeter o Corpo de Bombeiro à relação das pessoas que foram treinadas. E tem também a vistoria técnica. Durante a vistoria, a brigada de incêndio pode ser arguída, ou seja, pode ser entrevistada para ver o conhecimento técnico que ela tem. Então, alguns passos para a implementação da brigada, roteiro prático e sequencial que a gente vai falar agora. Primeiro passo, dimensionar a brigada, ver o cálculo da quantidade mínima de brigadistas de acordo com o seu grau de risco. Depois que eu dimensionei, tem que ter 50 brigadistas, é importante fazer o recrutamento de voluntários, avaliando a aptidão física, psicológica, tempo de permanência que a pessoa tem na empresa. Depois a formação, o treinamento, buscar uma empresa credenciada para fazer o treinamento teórico e prático. Fazer a aquisição dos equipamentos, os EPIs, materiais que primeiro socorro vai precisar para a brigada atuar na empresa. E divulgar. Divulgação da instalação, da sinalização, comunicação formal da brigada e da população. E realizar simulados aí constantes aí durante o ano para ver a eficácia do treinamento da brigada de emergência. Então, quando nós falamos da brigada de emergência, é um investimento estratégico, porque nós estamos protegendo as vidas, é um ativo mais valioso da organização, são as vidas das pessoas que estão ali. A continuidade dos negócios, ou seja, se tiver um incêndio, eu de fato vou conseguir controlar porque eu tenho pessoas ali qualificadas, e também pensar que a segurança não é apenas uma norma a cumprir, mas a garantia do futuro da organização. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje, relacionado à brigada, dimensionamento, as atribuições do brigadistas. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.